Eu tenho a alegria de abrir a sessão de defesa da Roberta Bergamasco Diniz, com o título do trabalho Filosofia com Crianças e Mascotes, entre Filosofia e Artesania. Na banca, nós temos a professora Edileia, que já esteve presente na qualificação, e o professor João Virgílio, né? Eles foram, assim, de uma importância ímpar na qualificação. Então, eu já quero agradecer novamente por essa participação, e porque, ao longo das modificações que a Roberta foi fazendo, a gente via cada dia mais como foram importantes as observações de vocês, né? Então, agradecer novamente a presença de vocês, né? E nós vamos fazer assim, a gente passa a palavra para a Roberta, uns 10, 15 minutos, Roberta, né? E depois eu vou passar a palavra para a Edileia, e depois para o professor João Virgílio, para a professora Edileia e para o professor João Virgílio. Né? Tá bom? Então, vamos lá, Roberta, a palavra é sua. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Olha lá. A outra vez eu fiquei meia hora para tentar abrir, né, gente? Vocês me desculpem. A gente fica meio nervoso. Espera aí que eu vou tentar já de novo. Qualquer coisa eu chamo o técnico aqui. Olha lá, meu técnico não está por perto. Bom, eu desculpa a deselegância, né? Edileia Pereira dos Santos, minha orientanda no doutorado, agora já doutora, coordenadora na educação infantil, ligada à educação infantil na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, e o professor João Virgílio Tagliavini, da UFSCar, né? Eu falei o nome inteiro da Roberta, depois Edileia, João Virgílio, né? Mas que a gente já é de casa, e aí acontece já mesmo. Então, eu já tinha anotado aqui para chamar a atenção e para não aceitar mais nenhuma banca sua por causa dessa falha. Eu percebi isso no olhar. Imediatamente eu resolvi, falei, não, deixa eu corrigir logo essa falha para não ter esse problema. Isso aí. Quero agradecer também muito vocês que estão aqui, junto com a Roberta. Cancela, de novo. Ai, gente, um minuto. De novo. Roberta, hoje você é a que pode tudo. Mais ou menos, né, gente? Da outra vez aconteceu isso. Eu uso todo dia o Zoom. E esse aqui ainda eu tô... Aqui, ó. Agora. Tem que pôr do lado dos 3 pontinhos. Apareceu aí? Agora, ainda não. Tá. Vamos lá. Você não está achando, Roberto? Quer que eu ponha o seu? Agora dá. Agora foi, acho. Vamos lá. Foi? Tá. Agora vai. Meu técnico está aqui. Vocês estão vendo agora? Isso. Agora vai começar isso aí. Então tá bom, gente, me desculpem. Bom, a Paula já havia dito, né? Meu tema da dissertação do mestrado em filosofia com crianças e mascotes entre a filosofia e a artesania. Eu agradeço imensamente todo mundo que está aqui, né? Esse ano tão difícil, mas assim, tão especial, né? Reencontrando amigos, estreitando laços, fazendo novas amizades, tem sido muito engrandecedor. Agradeço a disponibilidade, né, da Paula de ser minha orientadora, da professora Edi e do professor João de estarem aqui, né, no dia de hoje novamente comigo. Dentre todas as sugestões, tudo que na qualificação vocês colocaram para mim foi de extrema relevância, né, como a Paula disse. Eu acrescentei algumas coisas que vocês me pediram, me sugeriram, e eu vi o quanto que foi me abrindo portas e janelas para a escrita, né? Então, eu falei para a Paula, nossa, se deixar, eu continuo escrevendo, né? Mas chegou um momento que precisava já
deixar o camaleão ir, né? Então, uma das sugestões foi colocar um pouquinho sobre mim, né? O professor João pediu para que eu fizesse isso. Na qualificação eu já havia falado, né, um pouquinho da minha história, mas filha única, né? Eu agradeço muito os meus pais por tudo que me ensinaram. Muitas coisas eu fui pegando de outro. Muitas coisas eu também, por ser filha única, fui muito independente, aquela que inventa brincadeiras, muito criativa. Desde pequena, esses dias, escrevendo aqui o que falar para vocês, né? Porque eu gosto muito de escrever. Eu estava pensando, eu lembrei de um dia que eu quis fazer um cachecol e eu não tinha como, eu fiz um tear de sapato, eu tinha uns 13 anos, né? Então, sempre tive perto de coisas para criar, né? Então, seja agulha, linha e também tudo o que for de artes, né? E o papel do professor, eu destaco na minha dissertação, né? Todos os professores que passaram por mim foram muito importantes, né? Sejam eles da infância até os dias de hoje. Na seção 1, eu falo um pouco sobre o Matthew Lipman, né? Filosofia para crianças. Eu sempre destaco esse para, né? Essa preposição, porque ela diz muito, né? O Matthew Lipman, precursor da filosofia com crianças, ele traz um método para a gente, né? Esse método é para desenvolver o pensamento filosófico, reflexivo, criativo da criança e também trazer ela para esse processo, né? Para ela participar do processo de aprendizagem. Eu coloquei aí três fotos, né? Das novelas filosóficas que eu uso em sala de aula, né? Então, tem aí o Issal e Guga, que são para os segundos anos, Pimpa, que eu uso no 4º ano, e Rebeca, que foi escrito pelo Ronald Reed, que é um colaborador do Lippmann, eu uso nos primeiros anos. Nos outros anos, eu trabalho de uma forma livre, né? Que aí, essa dissertação, ela não teve intenção de crítica ao método do Matthew Lipman, né? Exatamente porque eu o utilizo. Mas ele vem com outras visões, com outros caminhos, e um desses caminhos que eu me identifiquei muito, além da Paula, né, dos caminhos que a Paula também me proporcionou na universidade, o Walter Corran, né, argentino, filósofo, ele fala desse filosofia com crianças, né, diferente do para, né, fazer alguma coisa para alguém, fazer junto, fazer com. Então, o professor que vai além, né, vai além dos manuais, que fica dentro da filosofia, decide o que trabalhar e que pensa, né, pensa também junto com as crianças. E aí, essa sessão foi a que eu mais me dediquei, né, após a qualificação, porque falava de lúdico, né, eu busquei estudar um pouco lúdico e todas as definições, né, aquela aula mais divertida, o uso de artifícios para chamar a atenção da criança, mas eu estudei um pouco do teatro de bonecos, pesquisei bastante, mas nada eu me encontrava tanto quanto a palavra artesania chegou, né, para mim como presente. Foi no mês de outubro, participando de um colóquio de filosofia, e veio a palavra artesania, né? Então, fui a fundo pesquisar, e encontrei o Richard Sennett, esse filósofo, né, sociólogo norte-americano, que estuda o termo artesania, que esse termo ele vem de um estrangeirismo, né? Vem da língua espanhola, e ele fala, né, do professor, desse professor que tem a docência artesanal, cooperativo, dialógico, né? Então, os trabalhos do Richard Sennett falam muito sobre isso, né, do professor artesão, aquele que está junto, aquele que constrói, que habita, e para ele também ele faz crítica também, né, a essa forma de deixar o trabalho manual de lado, né, e então vamos resgatá-lo. Eu acabei me surpreendendo também, encontrando muitas coisas sobre o Jorge Larroça, que acabou me encantando também, né, eu já havia estudado sobre experiência na dissertação,
mas aí acabei encontrando ele também falando sobre o professor artesão, né, aquele que também constrói, né, essa docência artesanal. Então, isso me chamou muito a atenção também. Essa foto aqui, eu tirei do começo do ano, antes da pandemia. Ela foi quando um aluno da sala levantou a mão em uma aula sobre Sócrates. Professor, eu tenho um sonho de costurar. Então, vai a professora e leva o feltro, a agulha, e todos costuraram, né? Então, foi uma experiência muito legal. E assim, dentre essas aulas, os alunos falam, professora, e aí, vamos fazer outro boneco, né? Esses dias eles me pediram. Relato, então, na sessão 3, né, a minha proposta, né? Como nós estamos no Prof.Philo, mestrado profissional, eu tenho que dar uma proposta de ensino. Então, como eu venho experienciando a filosofia desde 2017, né? Então, eu conto alguns dos relatos das aulas de filosofia. O Camaleão surgiu aí na minha vida logo na primeira semana de aula, eu já criei para levar. Aí agora, ele passava de mão em mão, agora ele virou um querido de todas as salas, né? Então, ele recebeu um nome por votação, recebeu uma história, ganhou uma irmã, a Mary, e ele ganhou o nome de René, né? Todos em homenagem a filósofos. Nessa dissertação também, então, não tem como não, né? Se eu parasse, não teria sentido. Vamos falar sobre a pandemia, né? Então, falo também sobre a minha maneira de enxergar, né? Como eu enxergava a filosofia, como eu enxergo agora. Eu era resistente ao trabalho via internet. Olha só, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. Eu estava com um vídeo espelhado, tá escrito tudo ali, os quadrinhos lá no fundo, todos virados. Eu nem sabia falar olhando para a câmera, né? Então, quantas coisas aprendi e fui vendo também que a filosofia também dá para ser feita virtualmente, né? Então, isso me surpreendeu, me trouxe um pouco de alento, acalanto também, porque esse período não tem sido fácil para ninguém, né? Principalmente para os professores. E a participação dos alunos foi muito importante. E o retorno, né? Muitas crianças escrevendo o quanto gostam da filosofia. Aqui, então, tem um pouco mais de algumas ideias e sugestões das aulas. Esse aqui é o produto final, ficou um mascote. Esse mascote, ele iria para a casa dos alunos, né? Mas houve a pandemia, então, o que eu resolvi sugerir para os alunos? Vamos escrever uma história desse mascote? Vamos. Dessa mascote? Vamos. Então, escrevemos, e nas outras salas também demos nome, escrevemos uma história. Eles me mandaram desenhos, então fiz um livro virtual para eles também. Também, falando do Ronald Reed, né, que é uma novela filosófica que eu uso, passei a usar totalmente diferente o método do Lippmann, né? Eu criei os fantoches para usar. No livro ele não tem nem desenho do rosto da Rebeca, então eu fiz, e é uma forma de dialogar com as crianças. Eles falam, cadê a Rebeca? Né? Aqui a Rebeca está sem nariz. Essa semana a Rebeca sumiu esses dias. Uma aluna falou assim, professora, eu já sei onde ela foi. Onde? Ela foi para o médico, ela está sem nariz. Então, é incrível, né? A resposta e a participação das crianças, a imaginação deles, isso nos primeiros anos. Uma colaboração do professor João, um dia de conversa, ele falou, olha, que tá um baú, né? Então vamos lá. Criei a história pegando os camaleões para participar novamente. Eles acharam um baú aqui no meu quintal. Dentro do baú tem um monte de coisas, né? Então tem o globo, a gente falou sobre mundo, falamos sobre planeta água, demos vários nomes para os planetas, falamos sobre conchas, a concha traz saudade, e também, entre outras, tem um baúzinho aqui. Dentro da garrafinha tem uma pergunta: o que é importante para você? E dentro desse baú, um baú dentro de um baú, eu pedi para que eles criassem o próprio baú. Então, essas semanas têm sido de muita troca, né? Eles mostrando os baúzinhos, dando sugestões, conversas que vão surgindo a partir
das memórias, das lembranças que eles trazem dentro desses baúzinhos. E fala um pouco sobre a criatividade em meio ao caos. Eu agradeço muito a todos, e a minha dissertação, ela me deixou, às vezes, um pouco fora do mundo da realidade, né? Apesar de ter tanta realidade aqui dentro, né? Esse mundo dos sonhos que as crianças trazem para a gente é encantador, né? Então, eu finalizo com um presente. Eu ganhei uma poesia, né? Chama O Camaleão da Roberta. Quem escreveu foi Francisco Ariza Farel, e eu vou ler para vocês. Cama, leão. Leão, cama. Camaleão soa mais bonito, mas soa lindo quando vejo as cores do camaleão. Seus olhos grandes, girando em círculo, com um te espia e com outro sonha. Com um olha as estrelas e com outro te acompanha. Vá nos teus passos, camaleão. De noite és sombra, de dia és luz. E quando o sol te banha, vira arco-íris. Então, essa aqui é a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo agora voltar com vocês. É isso. Conseguiu. Obrigada. Muito obrigada, foi excelente. E eu passo agora a palavra para a professora doutora Edileia Pereira dos Santos. Muito obrigada mais uma vez, Edi. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Eu estou, assim, sentindo uma alegria imensa em estar aqui nesta noite com vocês. E começo, claro, agradecendo a oportunidade de estar aqui na banca da Roberta, uma pessoa que se fez tão querida, né, por tudo que ela e por todas essas outras pessoas que aqui compartilham comigo, essa banca tão gostosa de estar, né? A Paula, minha querida orientadora, falei ontem, ainda minha eterna orientadora, vai ser orientadora para sempre, não tem jeito. E ao professor João Virgílio, um querido também. As trocas foram realmente muito gostosas, interessantes na banca de qualificação da Roberta. E a alegria que eu sinto, Roberta, ao pegar novamente o seu texto e ver que em tão pouco tempo você conseguiu transformar aquele texto que já era ótimo, né, em algo sensacional. Eu falei, como que você não conseguiu fazer isso em tão pouco tempo, né? Porque realmente o texto, ele está lindo, ele está gostoso de ver, e quando você fala que você vê, né, na sua linda apresentação, que inclusive tem toda uma delicadeza até dessa artesania, até na própria apresentação ali, né, nos tecidos e nessa delicadeza mesmo que você teve até de fazer isso. E quando você fala ali deste alento que você sente ao perceber que você consegue trazer filosofia com crianças, ainda que os tempos sejam esses tempos que nós temos, não é um benefício que você causa apenas a si próprio, né? É um benefício que você nos dá, né? Então, quando eu vejo e leio um trabalho desta qualidade, com todas os meandros que você vai tecendo ali ao longo da sua dissertação, eu também senti esse alento. Porque eu também estou nesse lugar de preocupação, nesse lugar de, e agora, né? O que a gente faz com tudo isso? Porque nós ainda estamos vivendo visceralmente tudo o que está acontecendo e com toda certeza o seu trabalho, ele traz esse alento, né? E aí eu vou passar um pouquinho aqui, porque como você sabe, eu já tinha comentado, eu sou aquela pessoa assim, né, do papelzinho, né? Eu tento ser tecnológica, mas tem coisa que eu ainda não dei conta. Então eu imprimo e vou fazendo minhas rabisqueiras aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre essas alterações que você fez, que ficaram tão... Muito mais artesania, né, Edi? Muito mais artesania, muito mais. Não é à toa que me identifico tanto com a Roberta, né, e tudo isso. Bom, quando você fala um pouco sobre você, quanta beleza e potência você coloca nesse texto quando você fala de você? Por que, Roberta, eu falo isso? Porque ali você
traça rastros, rasuras, memórias, heranças que você tem que fazem com que você seja quem você é hoje. A professora filósofa que você é hoje. Não é só uma professora filosofante, é uma professora filósofa, né? E ali você traz essa riqueza toda de uma história, né? Que traz o seu interesse infantil ali, na feitura de coisas. Quando você relata ali esse seu tear, eu fiquei até pensando que eu ia te perguntar como você fez esse tear, né? E aí você já até mencionou um pouquinho sobre ele ali na sua apresentação, desse interesse infantil, que é isso que diz respeito à infância. E aí você viveu isso, né? E você viveu isso e você entende dessa artesania infantil desde a sua infância, né? E aí todo o texto que você coloca ali a respeito mesmo desse seu trajeto, deste caminho, ele vai, para mim, se desenhando ali um traço de escrita que você tem, inclusive, em que você consegue mostrar até um pouco mais essa sua característica, esse seu traço de escrita mesmo, que eu gostei muito, muito de ver. Aí, vamos lá. Você entrou ali já na sessão 1, né? E você trouxe, eu lembro que nós conversamos até um pouco a respeito até de falar dos documentos oficiais, né? E você traz até essa questão mesmo da BNCC, com um pouco dessa perspectiva que a Base Nacional Comum Curricular traz. E aí, só algumas colocações que eu fiz aqui, que eu fiquei talvez um pouco em dúvida, né? Porque você trabalha, e o seu projeto de filosofia com crianças é no ensino fundamental, né? Mas aí você trouxe no trabalho um pouco da perspectiva da BNCC da educação infantil, que traz os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? O conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, dentro dos campos de experiência, que são 5 campos de experiência, que você discorre bem sobre eles, inclusive. E aí, eu fiquei um pouco pensando se não seria também interessante, mas aí é só se você quiser, tá? Mencionar talvez um pouco mais como que traz, então, isso no ensino fundamental, né? Como que essa BNCC nova, que é esse documento que nasce em 2017, né? E que a gente está aí nas redes, às duras penas, tentando implementar, tentando entender esse documento, como que isso se dá lá no ensino fundamental, porque no ensino fundamental ele não trabalha com campos de experiência, né? Ele ainda está no componente curricular. Então, como que isso seria? Né? E até mostrar, talvez, ali, esse distanciamento que os documentos ainda têm com a filosofia dentro da sua proposição, né? Ainda existe esse distanciamento, infelizmente, dentro desses documentos oficiais, mas eu gostei muitíssimo da sua estrutura, né? Aqui você colocou muito assertivamente todos esses pontos. Eu coloquei aqui, deixa eu ver o que eu escrevi, porque aí eu tenho que decifrar o que eu escrevi, né, gente? Tem esse outro detalhe. Ah, sim. Não, só isso mesmo, que seria, que eu tinha pontuado aqui a respeito da BNCC, que talvez, se você tiver, talvez, se você quiser, você pode também tá colocando a mais, né? Aí, continuei aqui a leitura do texto. Eu amei aquela citação que você fez do Ferraro, que ele faz uma analogia ali da sala de aula com esse confim, né? Eu achei isso sensacional e muito próprio do que você faz. E eu gostei muito dessa aproximação, dessa lógica outra, né? Dessa outra perspectiva mesmo de formato, inclusive, de se trabalhar aí com a filosofia com crianças, né? Sim. Aí tem uma parte que você colocou aqui logo na página 25 que eu gostei muito também, que você fala: por mais ousado que pareça para mim, não buscar minhas próprias palavras e caminhos não me possibilitariam ser uma professora de filosofia. Acredito que nem ser professora, seja de qualquer disciplina.
esses possíveis lugares de instalação de autoria, né, Roberta? Porque é uma coisa que eu tenho buscado muito, e eu vejo tão aí em você, que eu falo, meu Deus, eu procurei tanto, não tinha achado a Roberta antes, né? Porque é muito isso que eu tanto procuro e tanto busco, assim, entender nesses processos do próprio ethos do docente, na constituição da sua autoria, né? Nesses processos de compreensão e de instalação da autoria de si como docente. E aí você encontra isso aqui, essa necessidade de trabalhar desta maneira, e eu achei maravilhoso, né? As cenas. Tem como eu não dizer que eu amei as cenas, né? Por quê? Porque elas, como eu estava dizendo no começo da minha fala, tudo que você coloca um pouco mais dessa sua, desse seu traço de escrita, para mim, traz um delineamento de uma Roberta tão potente que eu fiquei extremamente encantada, né? Então, quando você traz as cenas que você nos faz emocionar com seus relatos, porque a mim fez emocionar os relatos das cenas, porque eu senti a cena com você, me deixou muitíssimo feliz e conversa grandemente com o trabalho que você realiza, né? E até tenho algo para falar a respeito dessa escrita, mas mais adiante eu falo. Coloquei alguns uaus aqui. Uau! Então, tem algumas coisas que eu realmente amei, que eu quero também depois voltar a fazer essa leitura, né? Que era uma coisa que a gente tinha conversado, inclusive, aqui, a respeito destes grandes educadores que dedicaram suas vidas ao ensino, né? A entrega filosófica aos seus alunos. E aí um dos exemplos foi o próprio Joseph Jacotot e o Paulo Freire, que eles precisaram viajar, era até uma questão que eu tinha lido no livro do Corran, né, que me chamou muita atenção e eu vi muito em você, que era a questão de ter que se traduzir em outra língua, e por ter que se traduzir em outra língua, trazia essa potência da experiência filosófica, do pensamento com seus alunos, né? E você também viaja em outra língua, né, na sua história, além da filosofia, você se envereda pela língua inglesa, então, e também pensar que essa filosofia é uma outra língua, né, e por que não pensar que essa filosofia é uma outra língua, e aí quando você se depara com isso, porque também foi meio que pego de surpresa na sua vida, né, e aí você se reinventa e se entrega a essa experiência, a esse acontecimento de exílio, que é um exílio, né, e aí você faz o que você fez, então, nossa, fiquei encantadíssima com isso, muito bonito. Eu vi também que você fez algumas colocações ali do Huizinga, né, interessantíssimas sobre o lúdico. Adorei uma relação que você fez, você já tinha colocado, na verdade, eu não lembro se eu comentei sobre ela, que é esse entre, né, essas frestagens que você coloca, ali na página 31, que você coloca, interligando esse espaço entre o dentro e o fora, entre o subjetivo e o objetivo. Onde a ilusão está instaurada, é que o professor deve criar situações, tarefas, aberturas, para que o brincar, jogar, criar estejam presentes. Esse entre, a gente, assim, para um posteriori, claro, nossa, como dá para a gente pensar nesse entre como uma frestagem possível de trabalho, né? Gostei muito. Os papéis do professor, maravilhoso também. Aqui eu achei a relação de ética e estética que você traz grandiosa. Até essa questão do lúdico que você traz tão fortemente, né? Dessa representação mesmo de um papel, e aí que a criança, quando ela está dentro desse universo lúdico, ela está na representação de um papel, e o uso de um objeto aí, que você usa no caso os seus fantoches, né, ele está subentendendo um outro através desse fantoche, né, é por meio dessa relação aí que a criança tem potência de apreensão da realidade, e ela se desenvolve, inclusive, as suas funções
psicológicas superiores nesse sentido, né? O próprio Euconin, da Escola de Vygotsky, já trazia essa perspectiva do lúdico. E aí, você trazendo essa questão do lúdico, e depois você traz a questão da Escola dos Sentimentos, do Giuseppe Ferraro, e aí eu fico pensando, né? O lúdico é ou pode ser uma expressão do afeto? Ele é ou ele pode ser uma expressão do afeto? Para além deste lugar que possibilita o desenvolvimento de funções, né? Para além deste lugar que faz com que a criança tenha apreensão da realidade, para além dessa brincadeira, ou também porque é uma brincadeira, ela é esse lugar, essa expressão do afeto, né? Gostei muito, gostei dessa relação. Aqui teve uma colocação que você fez, que eu não sei se eu compreendi, que você, lá na página 34, no último parágrafo, pouquinho antes de você falar a respeito do colóquio do Rio, você fala assim: cada vez que aprofundava nesse estudo, me distanciava de alguma forma dele ou de mim. Pois mesmo que eu use os bonecos, fantoches, não são somente para contar uma história, é também para dialogar com as crianças, boneco, criança, criança, boneco, ou mesmo atender às ideias vindas dele para criarmos. Por que distanciava, Rô? Só uma dúvida, depois, não sei se você quiser falar sobre isso, só que eu fiquei com isso na cabeça. Adorei você ter encontrado o Séné, adorei você ter encontrado no La Roça essa possibilidade. Aliás, e esse título, né? Eu comecei e não falei do título. Eu amei a mudança do título, ficou lindo, ficou muito sua carinha. Sim, precisava dessa mudança, porque ficou muito a sua cara, né? Da filosofia com crianças e mascotes, entre filosofia e artesania. Eu amei você trazer o conceito de artesania. E eu amei ver La Roça aqui. Na hora que você começou, que eu vi o título, artesania, essa palavra não me soou estranha. Mas eu não me recordava desse conceito trabalhado por La Roça. E aí, conforme você foi trabalhando aqui a questão do professor artesão, aí me veio La Roça. Antes de eu chegar na sua citação do La Roça, eu falei, nossa, que bacana que ela encontrou isso aqui, porque realmente é muito, conversa muito com o que você faz, né? Vamos lá. Eu tinha até colocado aqui, esperando não se sabe o que. Antes de você fazer a citação, eu já tinha colocado, esperando não se sabe o que, do La Roça. E aqui, quando você cita ali, né, nesse trabalho do professor, ou mesmo do artesão, que não se consegue ter controle de tudo, mas sim encontros dos diálogos, dos tempos, das experiências. Eu até me recordei, tem uma série Netflix, que é do Simão Bolívar, né, que, na verdade, conta muito rapidamente ali nos primeiros capítulos, um pouco da história do Simão Rodrigues, e por isso também me interessei em assistir. E ali, logo nesses primeiros capítulos, como eu mencionei, tem uma cena do Simão Rodrigues levando seus alunos a construírem um banco de madeira, né? Que, inclusive, ele é muito julgado na época, porque já se viu, né? Eram crianças abastadas, o que estão fazendo para construir um banco de madeira? E aí eu vi você ali, né? Nessa construção, nessa artesania mesmo, né? Nesse abrir mundos, despertar o interesse, né? De mostrar, oferecer, convidar, permitir ler, permitir olhar. Essa ampliação de mundo aí que você traz através dessa linguagem do afeto, do lúdico e do ofício. Porque é um ofício no sentido mesmo que você desenvolve ali na sua artesania. E para além da docência que você realiza, é esse ofício da artesania. Lindo, Roberta, lindo. As cenas, né, maravilhosas que nos emocionam, como eu já disse, deu um tom muito especial para o seu texto. Aí você começa lá na sua terceira sessão, né, contando essa sua ritualística, que você já inicia falando do seu ritual. Como que é o ritual da sua aula, né, ou do acontecimento, da sua aula acontecimento, né? Eu falava um pouco disso, acho que no nosso último encontro, dessa aula acontecimento, e aí você traz dessa questão da voz, que ainda temos que pensar, né, que quando nós falamos em dar a liberdade à voz, ainda estamos nos colocando nesse lugar de poder, mas ainda tentando nessa subversão de
de ideias, né? Que você ali traz a questão da Djamila, né, do lugar de fala, da questão do lugar, e traz a questão da invisibilidade da infância, que foi sensacional, no sentido mesmo de falar, olha, existe esse processo de invisibilidade da infância, que é um processo histórico, social, que nós temos, e que quando nós resgatamos uma ciência que resgate essa voz, nós estamos num processo de reparação dessa invisibilidade da infância, né? E aí você traz essa reparação. E aí você continua falando a respeito do que faz você reparar, né? Que caminhos você traçou que faz com que você repare essas crianças de hoje por esse processo todo que elas vivenciam da invisibilidade da infância, que são esses rastros, né? Esses rastros que você segue. Também me é muito caro. Aqui, quando você fala, que você já tinha até comentado isso, tinha deixado, né? O relato de como eram as aulas de filosofia com crianças, lá com a Paula na graduação, que você fala da escrita das histórias, o desejo que eu fiquei de ver esse papel da escrita na constituição desse ethos docente, né? O quanto essa escrita também se faz pertinente nessa constituição desse ethos docente, que também te constitui, né? Sobretudo um docente pela filosofia, né? E aí, quando você faz aquela menção à história que você se recorda de ter escrito, do balançar de uma rede, que entre um vão, entre um sofá da casa dos seus avós, você se imaginava indo para se você caísse ali, se fosse para um universo, né? Eu fiquei imaginando uma aquarela dessa cena, que eu já quero inventar moda. Eu fiquei imaginando uma aquarela dessa cena, assim, e da reescrita dessa história com as crianças, né? Como seria? Já imaginei você fazendo isso, porque aí eu deliro também, né, gente? Fiquei muito entusiasmada, na verdade, com o que você faz, e eu queria ficar vendo você fazer isso todo tempo. E aí tem uma questão que eu fiquei pensando depois, que você fala, né, dessa filosofia que provoca uma criatividade, uma ludicidade. Aí eu fiquei pensando nesse jogo, né? É a filo que provoca a criatividade e a ludicidade? É a ludicidade e a criatividade que provoca a filo? Como que está essa relação, né? Como que se dá essa relação? Ela tem uma relação, ela tem uma ordem, né, de acontecimento? Porque me faz pensar seu trabalho, Roberta. Isso é muito bom. As histórias lindas, né? Quando vi o nascimento ali da irmã do Renê, eu fiquei pensando muito em Gabriel e Ângela, né? Eu fiquei muito pensando nos dois. Que será que ficou? Que foi mais ou menos assim? Uma delícia. Também gostei muito de você ter mencionado essa preocupação que você teve com a representatividade, as crianças, de ter um mascote do gênero masculino, um do gênero feminino. Achei super bacana. E aí você tem num momento ali na página 51 que você coloca que sempre gostou de mudar, de alterar o curso das coisas. Muitas vezes chegou à conclusão de que quando não seguia um caminho que alguém pré-determinou, conseguia achar por mim mesma, aí você fala, né? E com as crianças, inúmeras possibilidades de ir além, que são os caminhos de autoria, né? É quando você percebe e você consegue entender essas possibilidades outras, para além do que está dado, de ir além. Quando você fala também, você faz um relato, na verdade, né, que você estava ali numa aula, num primeiro ano, onde os alunos não estavam bem, né, em certo momento começou a chorar, disse que estava com saudade da avó, e aí você tem essa sensibilidade, que isso é uma característica que o professor, sobretudo o professor que trabalha com a filosofia, de planejar o seu momento pedagógico, planejar a sua aula,
na sensibilidade de sentir esse outro, na hospitalidade de acolher esse outro, que você abre a sua vida ali, acolhe esse outro e modifica o que você pensou para na acolhida, propiciar encontros, acontecimentos que sejam realmente significativos a essas crianças, e isso é muito bonito, parabéns, muito bonito. A sua alegoria da mochila também, eu retomei, ela é muito incrível, né, eu a entendo como uma alegoria, né, tanto que estou chamando assim, alegoria da mochila, dos sentimentos, lá das emoções, e dessas pedras que são pintadas, né, do quanto você traz mesmo esse acontecimento deleuziano, que você até citou aqui depois, você traz essa perspectiva do acontecimento deleuziano para o seu trabalho diariamente, né? Aí dos mascotes novos, né, ali da raposa, da loba, sensacional, e o seu capricho, é muito bonito, né? E que você faz esses relatos tão incríveis, né, das crianças que estiveram ao vivo durante a aula, passaram a usar a palavra hipótese. Elas então elas se apropriaram da palavra hipótese, e elas começaram a usar a respeito do elefantinho que voava, da Rebeca, né, e tal. Então, durante essa aula dos 30 minutos, todos participaram e desenharam suas ideias, mostrando depois para todos eles verem. Então, ali, alguns colocaram, né, que o elefante queria voar, outro que o elefante incomoda muito, as musiquinhas que vocês cantaram, né? Mas dessas hipóteses todas que trazem também essa perspectiva do pensamento divergente. E o pensamento divergente, né, ele é quase criminalizado em alguns ambientes. Você tem que pensar convergente, você não pode pensar divergente, né? E, na verdade, quando a gente pensa em criatividade, em perspectivas outras de pensamento, nós temos que fazer essa alegoria com o pensamento divergente, né? E provocar isso nas crianças, e ainda crianças de primeiro ano, que são crianças tão pequenas ainda, né, crianças recém-saídas da educação infantil, e fico imaginando ainda mais nesse ano pandêmico, que saíram da educação infantil, não sabem nem onde que elas estão, né, na verdade, porque não estão nem lá, nem cá, nem em canto nenhum. Então, quando você provoca esse pensamento divergente nelas, é incrível, Roberta, é incrível. O baú, sensacional, que maravilha que foi isso. Já quero dar essa ideia para todo mundo, né? Já quero dar essa ideia para todo mundo. Do baú, que é muito bacana. Sensacional. Eu imagino como essas crianças não ficaram extasiadas, né? Com tudo isso. Aí você começa com sua consideração final com uma citação da Hannah Arendt, que é linda, né? Essa citação da Hannah Arendt, ela sempre me atravessa, e farei aqui para os que não puderam ler, para saber do que estou falando, né? Ela diz assim: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e prevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Essa citação ela traz muito essa potência que o seu trabalho faz, né? Desse amor ao mundo e às crianças, né? Que você demonstra a cada proposição que você faz aqui. É muito isso. O que mais? Você também coloca ali logo no finalzinho: o se fazer presente está nas crianças, está nos bonecos, nos mascotes e fantoches, nas histórias que inventamos, desenhos que criamos, está em mim como professora.
A filosofia e a artesania são para mim um estado de ânimo. É lindo isso, Roberta. E aí, você lá no começo, na sua introdução, assim, já para concluir a minha fala, você dizia assim que o primeiro caminho proposto era o de analisar a importância da escrita na filosofia com crianças, mas que aos poucos o lúdico apareceu naturalmente. Mas quando eu leio sua dissertação, eu vejo que a escrita, na verdade, que escreve e inscreve o nascimento de uma professora filósofa, ela está presente em toda a sua dissertação. Você não abandonou a análise da escrita. Você fez as duas coisas, na verdade, né? Então, aqui, você exerce, e não digo que exerceu, porque esse processo, ele não se encerra aqui, você sabe disso, né? Toda uma experiência de autoria de si no seu trabalho. E é aqui, né, que nós vimos nascer, então, voz, gesto, palavra, de uma professora inventiva da filosofia. É aqui que você faz uma hospedagem de si, e eu falo no sentido de se hospedou a si para criar, e no sentido de nascimento, na verdade, a criação aqui como um nascimento, não como uma fabricação, de uma professora inventiva. Aí, eu rememorei, na verdade, os tópicos da minha sessão 3, da minha tese de doutorado, em que eu falava assim, ser escola, ser tempo, ser livre, né? Que ser escola era colocar-se sobre a mesa. Ser tempo, instalá-lo num tempo rigorosamente presente. E ser livre é a arte de fazer algo existir. E você, Roberta, é escola, é tempo, é livre. Você consegue fazer isso com o seu trabalho. Você consegue ser escola, ser tempo, ser livre. Você é a escolé. E isso me arrepiou. Na hora que eu terminei seu trabalho, eu fiquei pensando nisso, porque me vinha todo o tempo isso, e eu falei, meu, a Roberta conseguiu o que eu estava tentando achar. Que pena que eu descobri a Roberta só depois, mas que alegria também, né? Então, parabéns. O seu trabalho, a sua vida trabalho. Essa professora filósofa inventiva que você é linda. E faz com que todos nós esperancemos na educação. Em tempos que são tão ácidos e áridos para todos nós esperançamos quando lemos, quando ouvimos, quando sentimos o seu semblante de professora filósofa inventiva, que traz nos seus camaleões, que traz na sua Rebeca, que traz na coruja, que traz na raposa, na loba, que traz no gesto, na palavra, nas suas escritas, nos seus textos, toda essa potência de agir que todas as nossas crianças precisam, né? E que é tão caro e tão precioso. Então, muito obrigada por estar aqui, por dividir e compartilhar comigo essa beleza. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Agradeço mais uma vez a todas e todos vocês. E na alegria de compartilhar com você muito mais coisa, que eu sei que vem muito mais coisa por aí. Eu sei que aqui não para, tanto que eu falei, a coisa não para por aqui, né? Esse exercício, ele vai continuar, né? E eu quero estar perto, porque eu quero sentir isso também. Então, é isso, meu muito obrigada. Com certeza Obrigada. vai estar. Olha, Edi, eu não tenho palavras para agradecer a sua fala. Que fala linda. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Roberta, Eu agradeço também. veja se você é capaz. Eu não sou. Se a Edi quer ficar do meu lado, olha isso. Eu que quero segui-la, né? Nossa, eu admiro muito e agradeço todas as colocações. Paula, você quer que eu fale para ela já as dúvidas? Ou espere o professor João? Não, melhor agora. A Edi fez 3, eu como orientadora, fiquei aqui pegando as perguntas. Você anotou as suas perguntas aí ou não? Eu anotei aqui algumas colocações. Bom, em relação... Obrigada, de coração. Eu estou emocionada mesmo. Em relação ao BNCC, eu acho que eu tenho mesmo que fazer escrever algo aí, né, da falta da experiência
em relação no ensino fundamental, e trazer essa educação infantil também para essa educação fundamental, né? Porque falta, parece que tem uma quebra aí no meio, né? Então, acho que faltou isso mesmo, de eu colocar essa, nem sei, dar um elo, né? O que falta em um e o que precisa no outro, né? E acho que como eu também estou na educação infantil no inglês, então acho que é interessante mesmo eu colocar, destacar essas faltas, né? E em relação quando eu falei sobre a cada vez que a cada momento que eu me buscava no lúdico, nos fantoches, eu me distanciava um pouco, porque nesse momento, enquanto eu não me encontrei com a palavra artesania, parecia que eu estava perdida, né? Eu ia para o teatro de bonecos, eu ia para o lúdico, procurava jogos, não tinha nada a ver com o que eu precisava, o caminho, né? Então, na hora que eu encontrei a palavra artesania, foi como se fosse uma luz acesa, né? Uma janela aberta. Então, acho que foi nesse sentido, né? Pode ser que eu tenha me expressado, precise me expressar melhor aí, mas foi nesse sentido. E acho que a terceira eu não anotei. Eu anotei. Na verdade, são mais duas. O lúdico ou pode ser o lugar do afeto? E a outra qual que é esse trânsito entre filosofia e criatividade? Então, acho que aí a dá para filosofia leva a criatividade, a criatividade leva a filosofia, isso. Eu acho que aí dá para falar dos três juntos, né? Criatividade, filosofia, afeto, né? Bom, os quatro. Lúdico, eu acho que não tem como, em uma aula, isso tudo é um círculo, né? Circula, né? Porque existem momentos onde a afetividade fala mais alto, né? Mas a gente não deixa de filosofar, né? A criatividade sempre está presente, né? No entanto, que os alunos, principalmente do terceiro ano, falam, professora, não está na hora da gente fazer alguma coisa, inventar? Eles né, pedem muito. Vamos escrever outra história, e o afeto, né? Bom, acho que é isso, né? O afeto. Eu trabalho muito com sentimentos nas aulas, né? Eu sou muito sentimental e as crianças se abrem muito, né? Então, é isso. Eu acho que é um círculo, é um ir e vir. Não tem como, ao meu ver, nas minhas aulas, não tem como a gente distanciar uma palavra, um sentimento, a filosofia da criatividade, do afeto, do lúdico. Acho que os quatro caminham juntos. Isso, Rô, lindo. Assim, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, eu penso que é esse caminho, que um alimenta o outro, né? Um acaba alimentando o outro mesmo. E quando você fala, eu sou muito emotiva. Sentimental. Sentimental? Que bom, né? Porque isso é uma qualidade do professor, de um professor que filosofa com seus alunos, né? Então, isso é uma coisa, né, de que na dissertação, eu pensei muito nisso, né, questão do sentimento, desde que eu li o livro do Giuseppe Ferrara, né, da Escola dos Sentimentos, me afetou muito, me pegou muito esse texto, e eu pensei muito em relação a como essa emoção na aula de filosofia é forte, né? Então, eu até me perdi agora no que eu ia falar, mas as crianças, né, elas percebem muito isso, né? Gente, desculpa, eu esqueci o que eu ia falar. Me perdi. Eu falo para você. Não, agora eu lembrei. Dessa questão do sentimento, lembrei. Obrigada, Paulo. Por que na aula de filosofia tem tanto sentimento, né? E vendo lá, estudando La Roça, enxergando no Richard Sennett, eu falei, nossa, né? O Walter Corran, tanta emoção, né? Não tem como falar de filosofia sem ser um pouco criança. Então eu falei, nossa, antes eu achava que eu tinha que ser durona. Não, a gente pode ser criança,
né? Eu posso sentar no chão, agora não dá para sentar no chão, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pular, vamos brincar. Então, reconhecer que eu posso, né, chorar, que a gente pode rir, isso me foi muito forte também. Era isso que eu ia falar. Que bom, obrigada, Roberta, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Edi, obrigada, Roberta, pelas suas respostas. E passo agora a palavra para o professor João Virgílio Tagliavini. Está vendo como eu estou comportada agora? Professor doutor João Virgílio Tagliavini. Muito obrigada mais uma vez, sua presença também é sempre uma luz para a gente. Obrigada. Obrigado, Paula Ramos de Oliveira, doutora Paula Ramos de Oliveira. Eu agradeço novamente, né, o convite, a confiança da Roberta Bergamasco Diniz, que a gente vai colocar um mestre aqui logo, logo na frente, e a professora e agora Edilene, né? Edileia Pereira dos Santos. Edileia Pereira, Edileia, é que ela põe Edi só aí, não? A Edi, né? Ô, Paula, antes de começar, eu quero fazer um protesto, uma questão de gênero. Numa banca, não deixa uma professora falar antes de um professor, porque ela liquida tudo. Liquida tudo, né? É o que fazem as mulheres, João Virgílio. As minhas anotações aqui, ó, foram sumindo tudo. Eu fui dando aqui. Eu ia começar com a citação da Ana Arendt, que eu acho. Já era, João Virgílio, já era. Não vou mais começar, mas fica a minha subscrição aí à fala da Eli, né, que aquele texto que a Roberta colocou no final, ele é um texto para iniciar e encerrar o trabalho. Nesses tempos obscuros, obtusos, escuros e terríveis que nós estamos vivendo, eu acho que esse tipo de trabalho é um bálsamo para a nossa alma, para a nossa vida. E é o momento da gente lembrar que armar-se de livros nos livra das armas. Armar-se de livros nos livra das armas. A filosofia, o pensamento, né, profundo, aquele que vai além do compartilhamento rápido do Facebook ou do WhatsApp, nessa era de tanta rapidez e de tanta superficialidade na comunicação, e que nós passamos do pensamento artesanal, da artesania que você defende aqui no seu trabalho, passamos para o pensamento e a palavra prêt-à-porter, que foi algo criado por volta de 1949 na França para substituir as roupas da alta costura, da artesania, etc. Eu notei aqui o seguinte, olha, a alta costura tinha a exclusividade, era o pensamento único, o pensamento criativo, era a artesania, de fato, na costura. O prêt-à-porter, que é o traduzido do francês, é o pronto para vestir. Você não precisa buscar um estilista, tirar suas medidas e fazer a roupa exclusiva. O estilista criou uma linha de roupas, fez um lançamento, e essa linha foi produzida em escala industrial para as pessoas poderem usar, quem sabe, no mundo todo. Popularizou a moda, popularizou a roupa, democratizou, mas também massificou. A reprodução industrial liquida a exclusividade. E isso levado ao grau máximo, hoje, nessa comunicação rápida do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, etc., parece que aquilo que vai passando de um para outro é um prêt-à-porter, é algo que já vem pronto. E que as pessoas que compartilham, na verdade, elas não compartilham, elas chutam para frente. Porque compartilhar, você precisa primeiro assimilar, criticar, discutir,
debater e depois dialogar com o outro. Isso que seria compartilhar. O que se chama de compartilhamento na internet não é compartilhamento, é um chute para frente para ver se, como é que se diz, se viraliza, né? Se viraliza e todo mundo vai ler aquelas mesmas bobagens preta-porter. O seu trabalho, que começa com esse título que, né, que você alterou e como aí disse, estava bom, ficou excelente. Filosofia com crianças e mascotes, entre a filosofia e a artesania. Eu gostei muito disso. E só fazendo um parênteses aqui, eu ia falar mais no final, mas antes que eu esqueça, eu acho que você, dentre as tarefas que você vai assumir daqui para frente, eu vou passar algumas para vocês, passando na frente da sua orientadora, porque ela esqueceu de falar meu nome inteiro no início, então agora eu tenho essa liberdade. Eu acho, Roberta, que você está, assim, no ponto para fazer um diálogo com Celestin Freinet. O Freinet é um cara fantástico, né? E ele vai dar um outro ponto para você, que é a questão do trabalho, mas é o trabalho da criança, é o trabalho, também o trabalho no sentido produtivo, mas não no sentido da exploração, o trabalho no sentido de transformação da natureza. Assim como você pega o feltro e daquilo ali você faz o camaleão, né? O trabalho de que Freinet fala na pedagogia do bom senso, no respeito à criança, né? Naquela coisa de olhar o mundo, né? A realidade do mundo, o Celestin Freinet faz um certo diálogo entre a escola nova e o marxismo. Então, assim, alguma coisa que eu acho que vem somar muito a toda a riqueza que você já tem aí, né? Eu gostei logo no início, Roberta, que você se coloca em busca dos seus próprios caminhos, das suas palavras, das suas experiências filosóficas, experiências que você faz com as crianças. Você tem uma criatividade, Roberta, que aqui vem a segunda tarefa para você. E eu vou te dar essa tarefa porque eu sou arrependido de não ter feito, né? Durante 8 anos, eu criava uma história por mês para as crianças e eu não registrei. Isso é um pecado fundamental que eu tenho, né? Pecadíssimo. Gravíssimo. Agora, gravíssimo. Então, e era uma história que eu contava para as crianças na roça, e eles tinham que pensar essa história até o mês seguinte, para depois retornar essa história. A história retornava modificada, criada. Ainda existiam algumas escolas rurais, as crianças falavam assim, olha, o padre contou uma história lá, ele quer que a gente conte o mês que vem, a senhora ajuda a gente a lembrar da história. A história virava situação de discussão na escola, de motivação, de aprendizado, etc. E eu quero dizer o seguinte, é que eu não registrei. Este é o problema. Agora, você, Roberta, precisa registrar. Então, a sua segunda tarefa é que você precisa fazer logo, não precisa ser grande, não, pode ser um pequeno, que pequeno será grande, um pequeno livro com essas experiências e mais algumas que você está fazendo, sistematiza isso, que você vai dar uma contribuição muito grande para os educadores. O que você pegou daquela ideia que eu passei para você do baú, poxa, eu li aquilo ali, eu me encantei, porque ela pegou esse baú, ela criou uma história, os camaleões foram encontrar esse baú, as coisas que tem dentro do baú, um baú dentro do baú, que eu tinha feito 2 baús, ela colocou um baú dentro do baú, e aquela história do segredo para abrir esse baú, qual é o segredo? Na filosofia, né, não é o segredo que você falou, a senha, né? A senha para abrir é o segredo, a senha para abrir esse baú, decifra-me ou decora-te, né? É o enigma, é o mistério. E que criança que não gosta de mistério, né? Nós gostamos. Então, você fez ali uma coisa, Roberta, que você criou uma situação aí de tem razão. Esse baú aí pode render muito, tá? Em termos de filosofia, com as crianças e com os adultos também.
Quem é que não tem um baú de histórias? Quem é que não tem um baú de recordações? Né? Assim como quem não tem uma pergunta dentro de uma garrafa que ficou lançada ao mar e só foram encontrar tanto tempo depois. Nós estamos numa situação, Roberta, que, infelizmente, as pessoas correm tanto atrás das respostas prêt-à-porter, ou seja, prontas, que elas não têm tempo de abrir a garrafa para saber quais são as perguntas. Então, assim, de ir tão rápido nas respostas, as pessoas não querem mais fazer as perguntas, porque as perguntas incomodam. Tem um psicanalista que diz, né, que pensar dói. Né? E como dói. Tá? Então, quando você coloca aqui aquela garrafa dentro do baú, é muito criativo. Quando a gente fala da garrafa, a gente pensa na garrafa lançada ao mar, né? Com lembranças, com orientações, com notícias e com perguntas. Você coloca pergunta dentro da garrafa. Imagina se você coloca para as crianças, cada um colocar que pergunta ela colocaria dentro da garrafa. Não sei se você fez isso, mas imagino que isso aí já dá um outro livro para você contar as experiências, né? E que perguntas, se você for trabalhar com adultos, que perguntas que você fazia como criança e mataram a sua criatividade e agora você não faz mais. Quer dizer, perguntas que estão lá numa garrafa, escondidas. É aquilo que o psicanalista faz, né? Quer dizer, que perguntas que estão escondidas lá na garrafa, que você deixou de fazer e agora você só lida com respostas. Porque um dia a escola, infelizmente, matou as perguntas. Porque a escola queria que você fizesse X nas respostas. E queria que você fosse bem sucedido na vida. A escola um dia perguntou para você, ou disse para você ser alguém na vida. Isso é terrível, porque a criança já é alguém na vida, e alguém muito importante. E quando a escola perguntou, ou às vezes os adultos perguntam, ou falam para ser alguém na vida, o que é que eles estão pensando? Quantas dimensões humanas eles estão matando? E esse ser alguém na vida fica só relacionado a um diploma que dê um status social e que dê uma boa remuneração. E o outro não é ninguém na vida, né? Então, essas coisas que você, Roberto, com toda a sua arte, com toda a sua criatividade, que você demonstrou nesse trabalho, né, pode contribuir com isso. Você vai contribuir com isso. Você mencionou também a história da boneca que a menina perdeu, né, do Kafka, né, e que ele vai contando, ele bola cartas, né, que a boneca teria mandado para a menina. A hora que acabam as cartas, não tem mais jeito, né, ele compra uma boneca para ela, mas a boneca é diferente. E ela fala, não é essa a minha boneca, essa boneca é diferente. Não, eu sou a boneca, é que eu rodei o mundo, eu estou diferente. Olha, quanta coisa que dá para construir em cima disso. E você é uma artesã criativa, que tem alma, que tem sentimento e que é capaz de transformar tudo isso, né? Então, eu escrevi aqui assim, olha, registrar todas essas experiências, artesanias, com filosofia, porque aí você é capaz de contribuir com uma utopia. Como diz a Arte no final do texto lá, um mundo outro, que a gente precisa construir. Tá? E você consegue fazer isso. Você tem esse dom para fazer isso. Nós, professores, precisamos ter esse dom para fazer isso. Né, para transformação, para não ficar, o que está aí não interessa, o que está aí não presta. Essa é a realidade que nós temos que dizer em alto e bom som. O que está aí não presta. Tá? Mas para a criança nós temos que fazer isso, né, de uma forma como você vai fazendo, né, com toda essa sua maneira criativa. Eu assino embaixo, para encurtar a minha conversa, eu assino embaixo de tudo que a Edi falou, tá?
ela bateu, sabe quando você se sente numa praça, o sujeito vai batendo carteira, você fala, bom, agora vai sobrar alguma coisa que ela vai lá, pá, e bate a carteira outra vez. Então, eu me sinto como alguém, né, que ela foi batendo carteira. E eu subscrevo o que a Evi falou. E antes de concluir, eu não vou falar muito mais, não, porque a Roberta já escreveu tudo aqui, eu achei fantástico o que você fez. E então, você tem duas cobranças aqui, tá? Você tem a cobrança, né, que eu acho que o Freinet vai dar uma complementação para você com a pedagogia do bom senso, com a questão do lúdico e do trabalho, mas um trabalho num sentido que engrandece o ser humano, que é uma dimensão do humano. Não é o trabalho no modo capitalista, explorar, tal. É outra história, tá? Às vezes as pessoas confundem, né? Na educação pelo trabalho é botar o cara na fábrica e... Não é nada disso, o pensamento do Celestin Freinet. E tem um detalhe, o Freinet, ele era o cara da mão na massa. Como você faz? Né? Eu não tive essa felicidade que você tem de trabalhar com criança na escola. Trabalhei com criança na igreja só. Não tive a felicidade de trabalhar na escola. Né? Mas você está... A mesma coisa que a experiência do Celestin Freinet você tem. E ele achou formas criativas lá no sul da França, para aquelas crianças pobres. Ele achou formas criativas nesse século XX, tão conturbado também, uma França que viveu ocupação nazista, que viveu situações terríveis, né? Que viveu sobre o nazifascismo, que eu não vou fazer nenhuma comparação com nenhum país aqui da América Latina, né? Que viveu tempos sombrios de obscurantismo, e aí ele tem que animar essa geração, né, com a educação, que é o que você está fazendo. O seu trabalho, Roberta, a gente não lê assim, desculpa, viu, Paulo, a gente não lê assim um trabalho só de filosofia com crianças, para crianças, criando com elas. É um trabalho de educação. É um trabalho de educação. E que pode ser lido por outros que trabalham temas da educação. Eu vou, depois que você divulgar alguma coisa, eu vou ser um dos que vai divulgar o seu trabalho, tá? E com essa cobrança, então, de você registrar, porque são não pode ficar escondido debaixo do tapete, aí tem que ir lá para o alto para todo mundo assistir. E concluindo, Paula, nós temos ainda a banca da Silena, né? Que já está marcada, não é? Sim. Isso. Semana que vem. Isso, que é também um passeio para a gente, né? Eu me sinto muito privilegiado em participar desse trabalho com vocês, me sinto muito privilegiado, Paula, de ter participado, de ter conhecido essa turma, de ter participado dessa turma na filosofia, no ensino, no mestrado de ensino de filosofia. Me sinto muito privilegiado, uma turma espetacular, né? Tá aí o André representando a parte masculina, né? A Roberta e a Silena, o Zé Luiz, o Matheus, que agora tem essa tarefa cidadã lá em Jaú para fazer, e a filosofia vai estar junto. Eu já percebi na conversa dele lá com o pessoal que a filosofia está ali nas costas dele, está por todos os poros, e isso é fundamental, tá? Então, eu dou os parabéns para você, Roberto, hoje especialmente, né? Eu sei que para os seus familiares também, obviamente, você teve que usar tempo, né, dedicado à família para você construir tudo isso. E para a sua orientadora, né, a Paula, que sabe, a Paula entende da artesania de trabalhar com seus orientandos. Eu já percebo isso faz tempo, porque eu participei de várias bancas com ela, e ela, não é isso, Eli? Ela entende dessa, quer dizer, eu tenho, tá, eu vou chutar, né? Eu acho que, assim, a hora que precisa, ela dá a linha, a hora que precisa, ela dá a agulha, a hora que precisa, ela dá o tecido, mas ela faz, você vai fazer.
né? Você vai costurar. E é isso que nós, educadores, precisamos fazer. Então, vocês estão todos de parabéns. Para mim, a banca de defesa já é uma banca de celebração. A banca de qualificação, a gente fica muito mais, né? Preciso contribuir, aí a gente faz aquele esforço, né? E quando você convida uma mulher para a banca de defesa, ela ainda vem contribuir com um monte né? Então, faz o equilíbrio entre um e outro. E assim eu termino, eu ia terminar com a leitura da Ana Hahn, mas a Evi já terminou, então eu não vou poder fazer isso. Pensei também no Camaleão, mas a Roberta leu. Não teve jeito, gente. Hoje estava aqui anotado, está anotado aqui no meu, quer ver? Do Camaleão, né? Está aqui, ó, destaque, está aqui, ó, tem as páginas aqui dos destaques, ó. Tem todas as páginas, tudo que é destaque, está aqui, ó, as páginas. Mas provaram todas as minhas páginas. Estou feliz por isso, tá? Estou feliz por isso. E parabéns, Roberto. Eu não vou fazer nenhuma questão para você. A gente, nessa altura, gosta mais de dar tarefa do que fazer pergunta. Tá bom? Muito obrigada, professor. Muito João, realmente, assim, mesmo todo mundo roubando tudo, você consegue ser sensacional sempre, né? Mesmo que roubaram tudo, você consegue ser. Muito obrigada por tudo, pelas tarefas que você está dando para a Roberta. A Edi também já encaminhou coisas para a Roberta fazer, enfim, né? E agora cabe a mim falar alguma coisa, né? Roberta, você quer falar alguma coisa para o professor João? Eu quero agradecer muito, professor. Nossa, foi muito bom conhecê-lo. Eu lembro um dia que eu levei um monte de coisa lá na nossa aula, na Federal, na UFSCar, coloquei um monte de coisa lá, de livros que eu uso, e aí eu havia falado para o professor, nossa, parece que me falta a formação da filosofia, né? Afinal, eu sou pedagoga, especialista em educação infantil, e eu nunca vou esquecer o dia que o senhor falou assim, o dia que você quiser, me procura, né? Eu vou te orientar, vou te ajudar a achar os caminhos também. Então, eu sei que a Paula é minha orientadora, mas que eu posso contar com o senhor também. Isso é incrível, né? Nossa, todas as histórias que o senhor conta, eu que gosto muito de escutar também, né? É incrível. Foi um prazer conhecê-lo e tê-lo por perto, assim como a Edi também. Muito obrigada, não tenho palavras. É um privilégio, né, Roberto? E tem um sobrinho meu aqui assistindo, o Vinícius, que sabe, né, quantas histórias que ele escutou desse tio aqui, algumas que ele falava, acho que não é verdade, não, né, mãe? E outras que eram histórias mesmo, né, de pensar. Hoje ele está no doutorado, lá em Bauru. Acho que alguma coisa ali naquelas histórias. E outra coisa, eu falei aqui, ó, armar-se de livros para livrar-se das armas, né? Eu contei esses dias numa outra coisa que ele estava, e quando eles eram crianças, eles falavam assim, do tio, eu sei que eu vou ganhar livro, só não sei qual, né? E aí, acho que esse armar-se de livros é uma coisa que eu venho fazendo sempre, né? Porque a gente acredita nisso, né? E hoje nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo o que isso fez mal para a gente, né? A gente não ter se armado de livros. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom, Roberta, eu na qualificação já falei, né? Tudo que eu acho de você, tudo que você conseguiu fazer, né? Que a Edi tão bem expressou, o professor João também, né? E algumas pessoas não estavam presentes na sua qualificação, e por isso eu acho importante eu dizer, né, que quando eu comecei a ministrar a disciplina Filosofia para crianças na Unesp, eu falava para mim mesma, né, nossa, eu gostaria que essas pessoas, quando fossem dar aula, tivessem tal percurso. Você cumpre todos os requisitos e sobra, né? E sobra bastante, né?
Então, eu só tenho a agradecer esse período que estivemos juntas, a certeza de que continuaremos juntas. Eu acho que a Edi conseguiu resumir você, né? Professora, filósofa, inventiva, ou filósofa, professora, inventiva, não me lembro a ordem, mas não altera o produto aí, né? Essa coisa. E durante a sua banca de hoje, né, eu fugi um pouquinho porque me deu um insight, e eu falei, eu acho que eu consigo dar um presente para a Roberta. Né? E eu achei esse presente. Né? Eu não esperava, mas eu achei. Né? E então eu vou ler o seu presente. Tá? Mas é capaz que eu fique um pouquinho emocionada. Né? Então, vamos ver. Faz parte da emoção, né? Eu estou querendo abrir aqui e te ver ao mesmo tempo, e eu não estou conseguindo. Só um minutinho. Deixa eu puxar para cá. Enquanto a Paula procura aí, gente, quando que vai acabar essa pandemia para a gente reunir, fazer uma festa? Eu estou com necessidade disso. Nós também, professor. Acho que todo mundo que está aqui está querendo festa. Meu Deus. Então vamos lá. O movimento da vida. Hoje à tarde, meus pais dormiram e eu fiquei na varanda deitada na rede. Adoro ficar na rede, é tão divertido. Adoro balançar. Fiquei um tempão olhando as pessoas andando, nadando e jogando bola na praia. O dia estava lindo. O barulho do mar me deu um soninho. Fiquei olhando o mar mais um pouquinho e acabei dormindo. Quando acordei, senti que o vento me balançava bem devagarinho. As folhas do coqueiro também balançavam. Nossa, de repente eu descobri uma coisa que ninguém me ensinou. Eu comecei a pensar num montão de coisa. Minha cabeça ficou cheia de coisa. Pensei assim, o coqueiro balança, balança que nem a rede. A bola rola, as nuvens mudam de lugar no céu. O sorveteiro anda e empurra o carrinho. E eu balanço. O mar vai e vem. Como eu na rede, vou e volto. Quando meu pai sai de carro para trabalhar, ele volta para almoçar e para jantar. Eu vou na escola à tarde, mas volto antes de escurecer. O sol vai, mas volta. A lua vai, mas volta. Como as ondas vão e voltam. Só não sei que horas que a onda que eu estou vendo agora vai voltar. Minha professora disse que a Terra também se movimenta. Os planetas também. O Sol também. A Lua também. Nossa, tudo tem um tipo de movimento. Tudo se mexe, ou vai, ou volta. Será que tem mais alguma coisa? Mas sei que não posso voltar para a barriga da mamãe. Tenho 6 anos, mas minha mãe e meu pai dizem que sou grandona. Minha mãe disse que meu vovô e minha vovó também não podem voltar, mas para algum lugar eles foram, só não encontrei ainda. Roberta Bergamasco Diniz, em 2005. Encontrei aqui para você. Eu não tinha mais essa... Na hora que você começou a ler, eu percebi que eu havia escrito. Por isso que eu me emocionei. Muito obrigada, Paulo. Eu não tenho mais esse computador. Fiquei muito feliz. Eu tenho, né? Você eu tem. tenho. Muito obrigada. Isso só confirma tudo o que eu disse, né? Porque foi uma coisa que ela fez lá na disciplina em 2005, nós estamos em 2020, e tudo isso está acontecendo dessa maneira. O que eu posso falar? Eu não preciso falar nada mais, né? Não preciso mais falar. Né? Então, é isso. Então, agora eu vou pedir para a Roberta ir chorar lá fora.
Mas tivesse outro, menina. Eu te chamo pelo WhatsApp. Eu vou ficar agora. Nós vamos ter que fazer uma ata, um parecer, então eu vou pedir a licença de todos e todas e ficar aqui só com a Edi e com o João Virgílio. Eu te chamo pelo WhatsApp, Roberta. Tá bom. Tá bom? Ô, Paula, você deixa o pessoal aí que abrir uma outra? Não dá certo, né? Não dá. Não pode. Eu vou fazer confusão. Não, deixa. O pessoal sai e depois volta, né? Está todo mundo naquele grupo ou não, Roberta? Não. Não, mas é fácil. É fácil avisar. Tem também o pessoal do grupo de pesquisa e do seu grupo de convite, né? Isso, é. O Vinícius eu aviso. Tá. Eu vou avisando aqui, não tem problema. Eu vou sair, a gente já vai... Eu vou vendo quem não está no grupo, qualquer coisa eu coloco. Obrigada, gente.